Tente imaginar um universo invisível além da compreensão humana, onde poderosos seres travam batalhas que ecoam através da eternidade. De um lado, os anjos de Deus, mensageiros leais, guardiões da criação, servos de um propósito divino. Do outro lado, os anjos caídos, seres que, em sua rebelião, escolheram seguir as trevas sob a liderança do diabo, o adversário. Quem são eles? Qual é a verdadeira natureza desses seres celestiais e quais papéis desempenham em nossa história? Também exploraremos onde esses anjos residem, como o diabo lidera os anjos caídos e como ele age contra a natureza de Deus, impactando diretamente as vidas humanas. Este é apenas o começo do que você vai aprender. Ao final deste vídeo, você ficará maravilhado com tudo o que será revelado. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servi-lo, ocupando uma posição acima dos humanos. Alguns, conhecidos como anjos fiéis, continuam a cumprir ordens divinas, enquanto outros, chamados de anjos caídos, escolheram desobedecer e se opor ao plano de Deus. Existem várias formas de se referir a esses seres, mas a Bíblia utiliza principalmente o termo anjo. Além disso, encontramos nomes como serafins, querubins e espíritos ministrantes, termos que ajudam a descrever suas funções. A palavra hebraica malak e o grego angelos, que significam mensageiro, enfatizam o papel dos anjos como aqueles que cumprem a vontade de quem os envia. No contexto, a Bíblia define se o termo se refere a um mensageiro humano, a um ser celestial ou até mesmo a uma manifestação divina. Os anjos fiéis são os mensageiros de Deus, executando seus comandos e protegendo a criação, enquanto os anjos caídos servem ao diabo, o adversário. Esses anjos leais também são chamados de santos por duas razões. Primeiro, porque foram criados por um Deus santo, sem manchas ou pecados, e segundo, porque são separados para o serviço divino, ajudando a promover a santidade de Deus. O termo hostes vem da palavra hebraica tsaba, que significa exércitos e tem uma conotação militar. Os anjos de Deus são descritos como seu exército celestial, envolvidos em batalhas espirituais e sempre prontos para defender o reino de Deus. Esses anjos fiéis também são chamados de filhos de Deus, porque foram criados diretamente por Ele. Embora não tenham sido feitos à imagem de Deus como os humanos, compartilham alguns atributos divinos, como a personalidade. O termo filhos de Deus também aparece no relato de Gênesis, onde alguns acreditam que se refere à linhagem piedosa de Sete, enquanto outros interpretam como uma referência a anjos caídos que se uniram às filhas dos homens, gerando uma descendência corrupta, contribuindo para a queda da humanidade nos dias de Noé. Essa última visão é reforçada em passagens como 2 Pedro 2, 4, 6 e Judas 6, 7, onde é mencionado que Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no abismo até o dia do juízo final. Uma pergunta que surge ao estudar o anjo do Senhor no Antigo Testamento é sua verdadeira identidade. Ao examinar as várias passagens que mencionam esse ser, fica claro que ele não é um anjo comum, mas uma manifestação divina, que muitos estudiosos acreditam ser uma aparição de Cristo antes de sua encarnação. Esse anjo não apenas age como Deus, mas também fala com autoridade divina, até se identificando como Deus. No entanto, em algumas passagens, ele é retratado como distinto de Yahvé. A interpretação de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo é apoiada pelo fato de que as referências a ele desaparecem após a encarnação de Cristo. Os anjos são seres criados por Deus, não almas de pessoas falecidas. No Salmo 148, o autor convida todos os seres celestiais, incluindo anjos, a louvar a Deus, confirmando que foram criados por ele. Embora o momento exato da criação dos anjos não seja revelado, sabemos que foram feitos antes da criação do mundo, já que o livro de Jó indica que os anjos estavam presentes quando Deus moldou a terra. A Bíblia afirma claramente que Cristo, como Criador de todas as coisas, também criou os anjos. Os anjos foram todos criados de uma só vez como uma vasta multidão celestial, ao contrário dos humanos e animais, que foram criados em pares com a capacidade de se reproduzir. Os anjos foram criados em grande número e não se reproduzem. Eles também não estão sujeitos à morte ou à extinção, como Jesus diz em Mateus 22h30, que na ressurreição, os humanos serão como os anjos, sem se casar ou serem dados em casamento. Frases como anjos no céu ou um anjo do céu sugerem que os anjos têm lugares específicos de onde desempenham suas funções. No entanto, devido ao seu serviço a Deus, eles têm acesso a todo o universo, podendo operar tanto nos céus quanto na terra. Para os anjos caídos,
As Escrituras mencionam grupos com liberdade para cumprir os comandos do diabo e outro grupo que está aprisionado. Alguns desses anjos aprisionados aguardam um juízo final no abismo, enquanto outros estão confinados em Tártaro, um lugar ainda mais profundo de punição, como descrito em textos gregos antigos. Em Judas 1:6, disse que os anjos que abandonaram suas posições de autoridade foram atados nas trevas, aguardando o juízo final. Isso sugere que esses seres tinham um papel específico no plano de Deus, mas devido à sua rebelião, foram punidos. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos são os mesmos que, segundo o livro de Enoque, rebelaram-se e se uniram a mulheres humanas, causando grande corrupção na terra, uma visão amplamente aceita na literatura judaica intertestamental e por teólogos cristãos primitivos. Embora os anjos às vezes apareçam em forma humana, como visto em Gênesis 18, em Hebreus 1 eles são descritos como espíritos, indicando que não possuem corpos materiais como os humanos. Além disso, não se envolvem em atividades como casamento e procriação, nem estão sujeitos à morte. Os humanos, até mesmo Cristo em sua encarnação, são descritos como um pouco inferiores aos anjos em Hebreus 2:7, destacando a natureza elevada desses seres celestiais. Ao contrário dos humanos, os anjos não estão limitados por limitações físicas, especialmente a morte. Em Lucas 20:36, Jesus explica que aqueles que participam da ressurreição futura serão como os anjos, não se casando e não podendo morrer, sendo considerados filhos de Deus devido à ressurreição. Embora possuam grande sabedoria e força, os anjos ainda têm suas limitações. Por exemplo, no livro de Daniel, vemos que, embora sejam poderosos, estão limitados em suas ações. Além disso, não foram criados à imagem de Deus como os humanos, e, portanto, não compartilham da redenção e da promessa futura que Cristo oferece à humanidade. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6, os redimidos terão autoridade para julgar os próprios anjos, uma posição elevada que os coloca acima deles. Apesar de sua grandeza, os anjos não possuem qualidades divinas como onipresença, onisciência ou onipotência. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem têm conhecimento ilimitado. Sendo seres espirituais, os anjos normalmente são invisíveis aos olhos humanos. A menos que Deus decida revelar sua presença ou permitir que apareçam visivelmente, os anjos permanecem ocultos. Existem momentos na Bíblia em que Deus concede às pessoas a capacidade de ver anjos, como aconteceu com Balaão e o servo de Eliseu. Quando se manifestam, os anjos geralmente assumem a aparência de humanos, muitas vezes sendo confundidos com homens. Em algumas situações, suas vestes são descritas como radiantes, refletindo a glória de Deus. No entanto, os anjos nunca aparecem como fantasmas ou criaturas aladas literais. Algumas visões, como as de Ezequiel ou Isaías, descrevem anjos em formas incomuns, mas essas parecem ser revelações simbólicas em vez de manifestações físicas. Curiosamente, os anjos sempre aparecem jovens ou em forma adulta, nunca envelhecendo, pois não estão sujeitos ao envelhecimento ou à morte, características típicas dos seres humanos. Embora sejam criaturas poderosas, os anjos são seres criados e estão subordinados a Deus. Portanto, adorá-los é proibido. Vemos exemplos disso no livro de Apocalipse, onde João, ao tentar adorar um anjo, é repreendido. Os anjos afirmam que são servos de Deus e que somente ele deve ser adorado. Confiar em anjos ou qualquer outra criatura em vez de em Deus desvia a verdadeira devoção. Mesmo quando os anjos são enviados para ajudar ou salvar, a glória e o reconhecimento pertencem a Deus. Um bom exemplo disso é a experiência de Paulo em Atos 27, onde um anjo aparece a ele com uma mensagem de encorajamento. Mas Paulo confia diretamente em Deus, não no anjo, e tranquiliza seus companheiros ao dizer que acredita no Senhor, que cumprirá tudo o que foi prometido através daquela mensagem. Esse entendimento reforça que, embora os anjos sejam poderosos e enviados para ministrar, estão sempre a serviço de Deus. Eles atuam sob sua autoridade, e nossa confiança deve ser colocada inteiramente em Deus, e não neles. Sobre a invisibilidade angelical, Schaffer faz uma observação interessante. Uma possível razão pela qual os anjos não são visíveis aos humanos é que, se fossem, poderiam acabar sendo adorados. Os humanos, inclinados à idolatria e a venerar o que criam, provavelmente não resistiriam à tentação de adorar esses seres celestiais se os vissem fisicamente. A igreja em Colossos enfrentou a infiltração de falsos mestres que promoviam uma espiritualidade distorcida, incluindo a adoração a anjos.
Esses mestres afirmavam ter experiências místicas e visões que apoiavam suas práticas. Nesse sentido, Paulo adverte os colossenses em sua carta: não permitam que ninguém os desqualifique por causa de falsa humildade e da adoração a anjos. Essas pessoas se vangloriam de suas visões e são inchadas de ideias vazias por sua mente não espiritual. Colossenses 2:18. Aqueles que tentavam impor essas práticas aos colossenses tinham uma falsa humildade e promoviam a adoração a anjos, o que era contrário à fé cristã. Isso era especialmente perigoso, pois desviava o foco da centralidade e suficiência de Cristo. Não é coincidência que o autor de Hebreus, ao abordar o tema dos anjos, enfatize a superioridade de Cristo sobre qualquer outro ser ou coisa no universo. Os anjos, assim como os humanos, têm qualidades que definem sua individualidade, como a capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. Ao longo da Bíblia, vemos os anjos desempenhando papéis que refletem esses traços de personalidade, seja em interações com humanos ou em obediência aos comandos de Deus. Os anjos, tanto os fiéis quanto os caídos, possuem intelecto, emoções e vontade, o que significa que são personalidades completas, apesar de não terem corpos físicos como os humanos. Da mesma forma, os anjos caídos, incluindo o diabo, são descritos como realizando ações que refletem sua própria personalidade, como mentir e rebelar-se. Ao contrário de algumas visões que retratam os anjos como meras personificações do bem e do mal, a Bíblia os apresenta como seres reais com características e responsabilidades distintas. Quanto ao conhecimento dos anjos, Jesus declarou que até mesmo eles não sabem a data do fim dos tempos, um detalhe reservado somente ao Pai. Marcos 13:32. Isso sugere que, embora os anjos possuam sabedoria além da compreensão humana, ainda têm limitações e não são oniscientes. Seu conhecimento superior é evidenciado em várias passagens bíblicas onde são enviados por Deus para revelar mensagens ou interpretar visões, como visto nos livros de Daniel e Zacarias. Em relação à força dos anjos, a Bíblia também deixa claro que eles possuem um poder além do dos humanos. Salmo 1:3, exalta a grandeza dos anjos em poder, e em 2 Tessalonicenses 1:7, lemos sobre o retorno de Cristo com seus poderosos anjos em fogo ardente. Em sua segunda epístola, Pedro afirma que os anjos são mais fortes e mais poderosos do que muitos outros seres. Essa força sobre-humana é exemplificada em vários atos descritos nas Escrituras, como a execução dos julgamentos de Deus. No entanto, apesar de sua grande força, os anjos não são onipotentes. Seu poder deriva exclusivamente de Deus, e eles estão sempre sujeitos às limitações impostas pela sua natureza criada. Mesmo o diabo, o líder dos anjos caídos, pode agir apenas dentro dos limites permitidos por Deus, como visto na história de Jó. Embora todos os anjos tenham sido inicialmente criados em um estado de pureza e santidade, ocorreu uma grande rebelião liderada pelo diabo. Orgulhoso de sua própria beleza e poder, o diabo buscou usurpar a posição de Deus, levando 1/3 dos anjos em sua revolta. Essa rebelião é simbolicamente retratada em Apocalipse 12:4, onde a cauda do dragão arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança à terra. A queda dos anjos também é figurativamente aludida nas profecias de Isaías e Ezequiel, que mencionam os reis da Babilônia e de Tiro. Mais tarde, no livro de Apocalipse, João descreve um conflito angelical no final dos tempos, em que Miguel e seus anjos lutam contra o diabo e seus seguidores. Mas o dragão não prevalece. Apocalipse 12:7. Existem anjos bons e maus. Podemos entender que os anjos caídos fizeram essa escolha com plena consciência das consequências, optando conscientemente pela autodestruição e de forma irreversível, sem chance de redenção. Em contraste, os anjos fiéis, ao enfrentarem uma escolha semelhante, optaram pela obediência e foram confirmados em sua santidade, nunca experimentando o pecado. O livro de Apocalipse, junto com outros textos bíblicos, destaca que o diabo é o líder dos anjos caídos, também conhecidos como demônios. O diabo é descrito como um enganador, assassino e ladrão, sendo o principal adversário de Deus e inimigo do povo de Deus. Ele busca destruir a humanidade, vagando como um leão à espreita de sua presa, usando seu poder e influências sobrenaturais para alcançar seus objetivos malignos. Além de sua natureza destrutiva, o diabo é um mestre da enganação, a ponto de João dizer que ele engana todo mundo. O diabo frequentemente se disfarça de forma enganosa, aparecendo como algo bom e radiante. Paulo adverte que não é surpreendente que seus servos também se apresentem como ministros de justiça, 2 Coríntios 11:15.
Embora as Escrituras não forneçam muitos detalhes sobre a organização angelical, elas sugerem uma estrutura hierárquica. Há indicações de diferentes classes e níveis de autoridade entre os anjos. Miguel, por exemplo, é chamado de arcanjo, o líder dos anjos, e no livro de Daniel, é mencionado como um dos príncipes principais. Outras classificações de anjos são mencionadas ao longo da Bíblia, como em Efésios. Os textos sagrados falam de uma assembleia e conselho de anjos, como visto em Salmo 89, 5-7. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade também, na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode comparar ao Senhor? Quem é como o Senhor entre os seres celestiais? No Conselho dos Santos, Deus é muito temido, mais do que todos os que o cercam. Além disso, tanto os anjos bons quanto os maus são mencionados em termos de poder e autoridade. Efésios 6:12, por exemplo, fala da luta espiritual, que não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso demonstra que tanto os anjos de Deus quanto os demônios têm uma estrutura organizacional. Essa realidade traz uma lição importante para os cristãos. Se seres celestiais, sejam bons ou maus, operam de maneira organizada, os crentes também devem agir com planejamento e disciplina. Às vezes, os cristãos acreditam que podem enfrentar desafios espirituais sozinhos, sem a preparação necessária, o que pode levá-los ao fracasso. Da mesma forma, podem perder oportunidades de fazer o bem devido à falta de organização e planejamento. A Epístola de Judas menciona que alguns anjos abandonaram suas posições de autoridade, sugerindo que havia uma hierarquia que foi desrespeitada. Paul Enns, um estudioso da teologia bíblica, descreve várias categorias de anjos mencionadas nas Escrituras. Algumas delas incluem anjos que lideram e governam. Efésios menciona uma hierarquia de anjos caídos, que inclui principados e poderes. Em Daniel 10, há uma referência ao príncipe do reino da Pérsia, que parece ser um anjo maligno sob a autoridade do diabo. Anjos de maior classificação. Miguel é chamado de arcanjo em Judas e de grande príncipe em Daniel. Ele é o protetor de Israel e uma das figuras mais proeminentes entre os anjos. Outros anjos notáveis. Além de Miguel, Gabriel também se destaca. Gabriel, cujo nome significa Homem de Deus ou Deus é Forte, é conhecido por trazer mensagens significativas de Deus, especialmente em momentos-chave da história bíblica. Anjos que servem a Deus. Querubins são descritos como seres de grande beleza e poder que guardam a presença de Deus. Serafins, que significa aqueles que queimam, são descritos como cercando o trono de Deus e proclamando sua santidade. Anjos eleitos, mencionados por Paulo em 1 Timóteo, são aqueles que permaneceram fiéis a Deus após a rebelião do diabo. Criaturas vivas, descritas em Apocalipse, glorificam a Deus e antecipam a obra redentora de Cristo. Vigilantes. Esse termo sugere uma classe especial de anjos que observam o mundo e as ações humanas, sempre atentos ao serviço de Deus. Essas categorias revelam a diversidade e complexidade da organização angelical, mostrando que os anjos cumprem papéis específicos de acordo com suas funções e responsabilidades. Anjos benéficos são caracterizados em Hebreus como espíritos ministradores, refletindo as muitas e variadas funções que desempenham, conforme documentado nas Escrituras. Eles servem como mensageiros no grande templo cósmico de Deus, participando da adoração, entregando mensagens divinas, participando de batalhas espirituais e assistindo o povo de Deus em seu papel como espíritos ministradores. Bushwell enfatiza a importância de reconhecer esse papel, não como um objeto de adoração ou oração, mas, quando entendido, como algo que enriquece nossa percepção da soberania divina sobre o mundo. Os anjos, como servos celestiais, desempenham várias funções em diferentes contextos. Relação com Deus. Eles cercam o trono divino, louvam a Deus, observam suas obras com alegria, engajam-se em batalhas espirituais e executam seus julgamentos. Relação com as nações. Miguel, o arcanjo, é defensor de Israel, enquanto os anjos influenciam e observam líderes de outras nações. Relação com Cristo. Os anjos desempenham um papel ativo em momentos significativos da vida de Jesus, incluindo seu nascimento, sofrimento, ressurreição e retorno glorioso. Relação com os ímpios. Os anjos são encarregados de proclamar e fazer cumprir os julgamentos e separar os justos dos injustos. Relação com a Igreja. Em Hebreus, eles são descritos como espíritos ministradores enviados para ajudar aqueles que herdarão a salvação. Seu serviço pode incluir responder a orações, guiar almas a Cristo,
fornecer conforto em tempos difíceis e acompanhar os crentes no momento da morte. Relação com momentos históricos. Os anjos parecem estar especialmente ativos durante eventos-chave na história, como a criação do mundo, a entrega da lei mosaica, a primeira vinda de Cristo, os primeiros anos da Igreja e eventos associados ao retorno de Cristo. Embora não se saiba se os anjos agem da mesma maneira hoje, reconhecer seu ministério oferece conforto. O conceito de anjos da guarda é frequentemente debatido, ressaltando a promessa de proteção divina, mas enfatizando que a confiança deve ser colocada em Deus e não apenas na assistência angelical. É possível que os anjos atuem sem nosso conhecimento, e é importante estarmos alertas contra interpretações enganosas associadas ao interesse contemporâneo em anjos. Significativamente, várias passagens bíblicas destacam o papel dos anjos como observadores atentos. Embora isso possa ser surpreendente, a Bíblia enfatiza que os anjos são testemunhas das obras de Deus no mundo, demonstrando um interesse particular no desdobramento do seu plano de redenção. Várias passagens indicam que os anjos realmente observam as ações divinas. Ignorar essa verdade seria um descuido, pois há lições importantes a serem aprendidas. Como mencionado anteriormente, os anjos testemunharam e se regozijaram na criação de Deus. Eles estiveram presentes no nascimento de Cristo, louvando a Deus, e acompanharam Jesus ao longo de sua vida terrena. Além disso, eles se alegram com alegria quando um pecador se arrepende. Esses seres celestiais estão profundamente envolvidos na questão da salvação humana, maravilhando-se com a multiforme sabedoria de Deus à medida que seu plano redentor se desenrola. Isso levanta a questão: por que os anjos estão tão interessados em eventos terrestres? Primeiramente, como seres santos, eles se preocupam com a adoração e a glória de Deus, que são devidas a Ele como Criador infinito. Isso é claramente visto em Isaías 6, onde os serafins exaltam a santidade de Deus. João também destaca em Apocalipse 4 a devoção das criaturas vivas em contínua adoração ao Senhor. Em Apocalipse 5, os anjos e os 24 anciãos, representando a Igreja, louvam a obra maravilhosa da salvação realizada pelo Cordeiro. O livro dos 7 selos em Apocalipse simboliza a perda da humanidade sobre a terra para o diabo, seguida pela recuperação desse domínio através do Salvador, que é o Deus homem. Esse Cordeiro, único em sua capacidade de redimir, cumpre a promessa feita em Gênesis 3, quebrando a autoridade do diabo através de sua encarnação, vida sem pecado, morte, ressurreição e ascensão. A batalha entre os dois reinos, o reino terrestre sob o diabo e o reino de Deus, é um aspecto crucial da revelação divina. Os anjos prestam atenção especial à questão da submissão à autoridade, como Paulo menciona em 1 Coríntios 11. Essa observação pode ser entendida à luz da rebelião do diabo contra a autoridade divina. Enquanto a desobediência a Deus o desonra, a obediência o glorifica. A queda do diabo e de sua legião angelical marca um ponto crucial que intensifica o interesse dos anjos na obra redentora de Deus na terra. O lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, sublinha seu destino final de derrota. Um dos títulos atribuídos ao diabo, o diabo, carrega um significado significativo. Ele é o caluniador ou acusador. Essa descrição reflete uma característica central de sua identidade nas Escrituras. Como caluniador, o diabo se esforça para desacreditar o caráter de Deus, fazendo acusações infundadas contra os crentes. No livro de Jó, encontramos um exemplo notável de suas calúnias, onde ele não apenas ataca os seguidores de Deus, mas também busca manchar a natureza de Deus. Nos primeiros 2 capítulos de Jó, fica claro que o diabo insinuou que Jó adorava a Deus apenas por causa das bênçãos que recebeu, desafiando a sinceridade de sua devoção e sugerindo que, se seus bens fossem retirados, ele se voltaria contra Deus. Com base na caracterização bíblica do diabo como adversário e caluniador, podemos deduzir que ele argumentou contra a bondade de Deus, sugerindo que a condenação dele e de seus anjos ao lago de fogo seria uma injustiça. Logo após a criação de Adão e Eva, esse ataque à natureza de Deus é evidente nas palavras enganosas que o diabo direcionou a Eva durante a tentação. No mundo moderno, dominado pelas mentiras do diabo, é comum que muitos rejeitem a palavra de Deus e vejam o Deus da Bíblia como vingativo, questionando como um Deus amoroso poderia condenar pessoas ao inferno. Essa visão leva alguns a duvidar da bondade de Deus. Um dos propósitos da criação humana e do plano de salvação de Deus em Cristo é revelar a verdadeira essência do caráter divino: sábio, santo, justo, amoroso e misericordioso. Motivado por sua santidade e justiça, Deus foi compelido a condenar o diabo e seus anjos ao lago de fogo,
assim como faz com os humanos pecadores. No entanto, sua misericórdia e amor oferecem uma solução através da cruz, permitindo que a humanidade alcance a vida eterna. Esse plano de amor não apenas foi antecipado no Antigo Testamento, mas também proclamado à serpente, representando o diabo, em Gênesis. Essa revelação é especialmente significativa no contexto do conflito angelical e das calúnias do diabo. A redenção da humanidade e a restauração do paraíso perdido sempre dependeram da obra que Deus realizaria através do Messias, a semente da mulher, que morreria como substituto da humanidade e derrotaria o diabo, expondo assim suas falsas acusações. As Escrituras afirmam que os anjos ganham uma compreensão mais profunda de Deus através de suas ações, da pessoa e obra de Cristo e do testemunho da Igreja, especialmente no que diz respeito ao plano redentor de Deus. Pedro observa que os sofrimentos de Cristo, as glórias que se seguem e as verdades proclamadas aos crentes são coisas que até mesmo os anjos desejam observar. De maneira semelhante, Paulo, em sua carta aos Efésios, fala da graça que recebeu para proclamar as insondáveis riquezas de Cristo, revelando o mistério que esteve escondido em Deus por gerações. Ele enfatiza que a Igreja, ao manifestar a multiforme sabedoria de Deus, torna essa sabedoria conhecida a principados e poderes nas regiões celestiais. Assim, a Igreja se torna um instrumento para revelar a sabedoria e a graça de Deus aos anjos, como Paulo menciona em Efésios. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse oferecem uma visão celestial que antecipa os juízos que serão desencadeados sobre a terra nos capítulos 6 a 19. Esses juízos resultarão na derrota do diabo e de seu sistema, estabelecendo o Filho de Deus em seu trono terrestre. Nesses capítulos, a santidade de Deus, sua dignidade em receber honra e glória, e a posição merecida do Cordeiro, o Senhor Jesus, que abrirá os selos, reinará e receberá louvor, são enfatizadas. Os anjos, nesse contexto, ocupam uma posição proeminente. Portanto, torna-se evidente porque os anjos de Deus demonstram um profundo interesse em nossa salvação, pois nela testemunham a sabedoria, o amor, a graça e a santidade de Deus. Essa importância se intensifica ao considerar a rebelião e as acusações do diabo à luz da submissão de Cristo, cuja vida os anjos observaram plenamente. A humildade e a submissão do Deus encarnado, culminando na morte na cruz, foi uma poderosa revelação do caráter santo e imutável de Deus. A submissão de Cristo é uma manifestação extraordinária de humildade. Ele obedeceu à sua própria lei como se fosse um mero servo, uma atitude que surpreendeu os anjos. Até então, eles o conheciam como o soberano supremo do universo, mas nunca haviam testemunhado sua atuação no papel de um sujeito obediente. Durante esse período, os anjos foram testemunhas do prolongado conflito do diabo com tentações, um evento sem precedentes. Essa nova experiência levou os anjos a refletir sobre a queda do diabo, que, devido à sua soberania e orgulho, resultou na perda de sua posição exaltada e na condenação ao lago de fogo. No entanto, na encarnação de Cristo e em sua vida submissiva, especialmente culminando na cruz, os anjos puderam observar o exemplo supremo da santidade, amor, graça e misericórdia de Deus, assim como entender a justiça na condenação do diabo. Quanto aos anjos caídos, é claro que, apesar de um tempo de graça e provação antes da queda do diabo, eles permanecerão firmes em seu estado de decadência, assim como aqueles que morrem sem Cristo permanecerão irreversivelmente separados de Deus quando enfrentarem o julgamento do grande trono branco. Esse cenário ajuda a esclarecer a antiga questão de como um Deus bom pode permitir a existência do mal, especialmente considerando sua onisciência e onipotência. Ao contrário das interpretações que negam a capacidade de Deus de prevenir o mal, a Bíblia oferece uma explicação que reconhece o conflito angelical como um elemento central nesse dilema. As Escrituras enfatizam que Deus é perfeito em santidade, amor, benevolência, graça e misericórdia, tornando impossível que ele atue de maneira maligna, pois isso contradiz sua natureza. Portanto, o mal não é criação de Deus, mas surge de fontes externas a ele, como a rebelião do diabo e seus anjos. A narrativa da queda do homem em Gênesis não representa o primeiro pecado no universo, mas sim se encaixa em um contexto mais amplo que envolve a revolta do diabo, seu papel como adversário e caluniador de Deus, a perda da soberania humana devido à tentação e à queda no pecado, e a redenção da humanidade através do Salvador Deus-Homem. A análise desse dilema moral revela que Deus criou seres morais, tanto anjos quanto humanos, dotados do poder de escolha. O pecado ocorre quando um ser moral escolhe o mal em vez da justiça, explicando as quedas tanto dos anjos quanto da humanidade.
O livro de Jó acrescenta uma camada significativa a essa compreensão ao descrever as interações adversariais do diabo e as respostas dos anjos, referidos como filhos de Deus, durante a criação e os desafios que Jó enfrentou. A história de Jó destaca a importância da submissão humilde à sabedoria e ao poder de Deus, mesmo em meio à dificuldade e ao sofrimento. A revelação bíblica sobre o diabo, o pecado e o sofrimento oferece uma explicação coerente para o dilema do mal. Confiar na soberania e na sabedoria infinita de Deus, mesmo quando as perguntas permanecem sem resposta, é essencial para a fé. O livro de Apocalipse aponta para a derrota final do pecado, da morte e do diabo, prometendo restauração e alegria eterna ao universo. A complexidade da criação evidencia a sabedoria infinita de Deus, e as Escrituras nos instruem a confiar na revelação divina, mesmo quando não conseguimos compreender plenamente. O diabo, que inicialmente era um querubim ungido, foi criado em perfeição e dotado de beleza extraordinária pela graça e poder criativos de Deus. No entanto, sua alta posição e aparência não foram conquistas pessoais, mas dádivas divinas. Infelizmente, enquanto contemplava sua própria beleza e poder, o diabo caiu na armadilha do orgulho, esquecendo seu status de ser criado e desejando ser como Deus. Esse orgulho levou à rebelião, resultando em sua queda e condenação ao lago de fogo. Assim, o diabo se torna um exemplo clássico das armadilhas do orgulho, que ele usa para semear discórdia entre o povo de Deus. Ciente desse perigo, Paulo alerta contra a nomeação apressada de novos convertidos para posições de autoridade, para impedir que se tornem vaidosos e caiam na mesma condenação que sobreveio ao diabo. Além disso, o diabo e seus anjos caídos servem como um aviso sobre as consequências da rebelião, sublinhando a importância da submissão e da obediência. Os anjos rebeldes incorporam tudo que é maligno e as terríveis consequências que se seguem. O diabo é descrito como o pai da mentira e um assassino desde o princípio. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se arrependeu de seus pecados e não nasceu de novo, ainda há tempo. Arrependa-se e peça a Deus que lhe conceda o Espírito Santo para que você possa alcançar a promessa da salvação. Não é complicado. Entre no seu quarto, fale com Deus em particular, com sinceridade em seu coração, e Ele o ajudará. Que Deus te abençoe. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo para você.